Então, a palavra Dharma, ela tem tantas conotações. Many times, I'm guessing, this is my guess, many times in places like India or Nepal, Dharma seems to be always, Dharma always end up getting interpreted as a duty, which I'm not saying is wrong. Em muitos lugares, como na Índia e no Nepal, a palavra Dharma acaba sendo interpretada como dever, um dever. The word Dharma does imply that sometimes. E eu acho que a palavra Dharma às vezes implica realmente nisso. Then generally the Buddhist also ends up associating Dharma as something holy. E também, às vezes as pessoas acabam associando a palavra Dharma como algo sagrado. Again, I'm not saying it's wrong, but it's not enough. E não estou dizendo que seja errado, mas não é o suficiente. Basically, I think, okay, in the Tibetan word, it's che. You know the Dharma, Sanskrit language, translated into Tibetan, che. A palavra do sânscrito Dharma é traduzida em tibetano como Che. You could say that the whole Tibetan language, the evolution or the genesis of the Tibetan language is probably, it was made, almost created to translate the word of the Buddha. E se pode dizer que a língua tibetana, ela evoluiu, ela surgiu, ela foi criada para traduzir as palavras do Buda. So, I mean, what do you say Dharma in Nepal? Really? Okay. E como se diz Dharma em nepalês? Dharma. E o que significa? Muitas coisas. I see. Okay. Yeah, that's good. Yes. See, what you just said, you know, our mind is already set to something when we use this language. When we use the word Dharma. So this is where, again, as I said earlier, you have to be so mindful of culture and whatever tradition. Então, isso que o tradutor acabou de dizer, que a mente dele já está programada para uma coisa específica. Então, isso, o Dharma, esse padrão mental que estávamos falando mais cedo sobre a cultura sequestrando. Então, eu vou tentar explicar isso. Vamos usar a palavra Buda. So, if you ask a Buddhist, what is it that you want to, what is your aim? Se você perguntar a um budista qual é seu objetivo, Since you are a Buddhist, you must have a goal. What is your goal? então você é budista, você deve ter um objetivo. Qual é seu objetivo? Most probably they will say to become Buddha. Provavelmente eles dirão me tornar um Buda. What actually it means, you know, to be Buddha? What actually it means is to awaken. E o que quer dizer, na verdade, ser Buda, tornar-se Buda? Significa despertar. E isso é fundamentalmente muito simples.
I know a lot of us, when we say to become Buddha, you are already associating, okay, when I become a Buddha, I'll have something extra on my head. Então, quando falamos eu vou me tornar Buda, muitos de vocês com certeza já estão pensando, quando eu me tornar o Buda, eu vou ter algo extra na minha cabeça. I will never have to use whatever any of these golden can lotion because you become a gold. Eu nunca vou precisar usar essas loções que douram a pele, porque você já vai ser dourado. So on and so forth. It gets worse, actually. E assim por diante, na verdade, só piora. Probably I will never sort of stomp and walk so gently. E eu provavelmente nunca vou caminhar com passos pesados, eu só vou caminhar gentilmente. But to become Buddha, actually, what it really means to awaken. Mas na verdade, tornar-se Buda, o que isso realmente significa é tornar-se desperto. Which is a direct translation of the word Buddha, is to awaken. A palavra tibetana Sang significa despertar, que diretamente traduzindo significa Buda, significa So despertar. this is something that we need to really understand. Então isso é algo que precisamos realmente entender. So when we say, like Buddham Sharanam Gacchami, I take refuge to the Buddha. A big part of that, it really refers to, I take refuge to the fact that I can be awakened. Então quando dizemos Buddham Sharanam Gacchami, eu tomo refúgio no Buda, uma boa parte disso, o que eu estou dizendo eu tomo refúgio no fato de que eu posso me tornar Buda. So, okay, let me explain a little bit about cultural hijack. Então deixe-me explicar um pouco desse sequestrar cultural, This is something esse sequestro cultural. Dharma practice. This is a big subject, and we need to really talk about this. Então há uma coisa como a prática do Dharma. Esse é um assunto enorme, realmente precisamos falar sobre isso. Immediately it refers to a rosary. A prática do Dharma, imediatamente isso nos remete a um rosário. Circumambular a stupa. I don't know, chanting, sitting, that's it, sitting. Oh my goodness, that's one, the big one. Sentar, isso é enorme, isso é enorme. Recitar, ficar quieto. It always ends up associating with these things. Então, sempre acaba associado com essas coisas. What we really mean by awakening is O que realmente queremos dizer com despertar é after this gathering today, this morning, after this gathering, when you say goodbye to your friend, and when you say it, as you say goodbye, as you say see you tomorrow, 9 o'clock at Hyatt, as you say that, part of you, if you think, that may not be the Então, hoje, após esse evento, no final desse evento, quando você se despedir de seus amigos e disser adeus, nos vemos amanhã, nesse mesmo horário aqui no Hyatt, parte de você pensa, bem, because you may have a different plan.
Talvez não, porque talvez você tenha um plano diferente. because you may get choked with a roti on your throat and you may die tonight. Você pode se engasgar e pode morrer essa noite. Right? So if there is that sense of okay, yeah, of course, as a good human, good behavior, you say, okay, tomorrow, see you tomorrow, 9:30 here. You say this, but you don't really trust that. Então, é claro, num sentido de um ser humano gentil, você diz, ok, até amanhã, nos vemos amanhã, mas no fundo você não confia nisso plenamente. Amanhã. That is a little bit of awakening. Então, isso é um pouco do despertar. It doesn't mean that you suddenly will have a lump here. E isso não significa que de repente você vai ter um calombo na sua cabeça. Suddenly walk gently. Ou de repente você vai caminhar gentilmente. Or you will have a begging bowl. Ou que você vai ter uma tigela de mendicância. But we are talking about just awakening to the truth. O que nós estamos falando é a respeito de despertar para a verdade. Okay? So I'm talking about the whole principle of Dharma. E então o que eu estou falando é sobre o princípio do Dharma. The most essential meaning of the Dharma is the truth, right? The truth, the reality. E um dos significados mais essenciais do Dharma é a verdade, a realidade. Okay, so this truth is, presented in many different ways in Buddha Dharma. Essa verdade ela é apresentada de muitas formas diferentes no Dharma do Buda. So many ways. Muitas formas. This is something so great about discussing Dharma in Nepal because unlike many other places, you are surrounded by all the symbols. Right? So it's so nice to. I feel kind of more. I don't know. I don't have to put in extra effort. E isso é algo incrível a respeito de discutir o Dharma no Nepal, porque vocês são cercados por símbolos. Então não precisa haver uma introdução muito grande sobre esse símbolo, sobre esse assunto. So these truths, as I was saying, these truths are presented many. Então, como eu estava dizendo, a verdade é apresentada de muitas e muitas formas. For instance, I have noticed that the Newari tradition, the Newari Buddhists, they practice Chakrasambhara. E eu já notei que a tradição de Wari, eles praticam Chakrasamvara. And the Chakrasambhara truth, let's call it Chakrasambhara truth, it's very infinite. Então vamos dizer assim, a verdade do Chakrasambhara é infinita. É incrível. Maybe one of these days we will talk a little bit about the principle of Chakrasambhara and the Vajrayogini. Então talvez um dia desses falemos a respeito do princípio de Chakrasambhara e Vajrayogini. Yes, but the thing is this, there's a challenge. The challenge is because then again the culture always fights it. Então o desafio é esse, o desafio é que a cultura sempre acaba sequestrando. For instance,
big player in the Nepali Buddhism is Manjushri. Por exemplo, um personagem enorme no budismo nepalês é Manjushri. Well, there's even a legend or a story, if you like, story or a legend, but I don't think it's a mere legend, but for the sake of communication, let's call it a legend. Então, há uma lenda, uma história, eu pessoalmente não acho que seja uma lenda, mas em nome da comunicação vamos chamar de uma lenda. I'm sure you know, the Kathmandu's original name is Manjupatana. Eu tenho certeza que você sabe, o nome original de Kathmandu é Manjupatana. And actually the city planner was Manjushri. E, na verdade, quem planejou a cidade foi Manjushri. No, that's what I have heard. Então, isso eu ouvi falar. Because he wanted to present to the world the Swambhuna. Porque ele queria apresentar ao mundo de Swambhana. A Swambhana. Because while he is sort of hanging around in Mount Uttaishan in China, E porque enquanto ele estava lá na China, no Monte Kaishan, as he faced towards, the Kailash, the mount here, I mean the Nepal. e então ele olhando em direção ao Monte Kailash, em direção ao Nepal, quero dizer, em direção ao Nepal, Ocean, ele viu esse lindo oceano. and then he saw this beautiful flower in the depth of the ocean. Então ele viu essa flor linda na profundeza do oceano. And he thought, oh, what a shame, nobody's seen this. Lotus is inside the ocean. Então ele disse que pena, ninguém está vendo essa flor, que ela está no fundo do oceano. So he came here and he drained the ocean. There's even a place called Sorati. I don't know, what do you say in Nepal? Sovar. Oh, okay. Então, então ele resolveu drenar esse oceano e há inclusive um lugar referente a isso. So, and then anyway, he then also supposedly brought or manifested a lot of artisans who can really do silversmith, the carving of wood, and so on and so forth. And supposedly, this is why the Nepalis are such a great artist. Então, supostamente ele trouxe ou manifestou muitos artistas que trabalhavam com ouro, com carpintaria, e supostamente por isso que os nepaleses são reconhecidos por esses trabalhos manuais. And I'm sure you know this. If you don't know this, you should know this, that Nepalese artists were responsible for actually designing great monuments such as White Pagoda in Beijing, which is still there. That was like 2,000 years ago, I think. E eu tenho certeza que vocês sabem, se vocês não sabem, vocês deveriam saber de que os artistas nepaleses são responsáveis por desenhar e produzir monumentos incríveis, inclusive o Pagoda Branco em Beijing, que está lá faz mais de 2.000 anos. And Lhasa Jokhang Temple, all the design is done by Nepali. E também o templo Johan, todo o design é feito por artistas nepaleses. It is very visible in Nepal, actually. E é muito visivelmente nepalês. The lotus of that art really looks like lotus.
E o Lotus daquela obra de arte realmente se parece com uma flor de lótus. But anyway, supposedly all this is connected to Manjushri. Então, de qualquer forma, tudo isso supostamente está conectado com o Manjushri. I have also encountered a lot of Nepali. When I was growing up in Sikkim, there's this, Palpo, we call them Palpo, which means Nepali, right? Yeah, Nepali. And he's a silversmith, and we used to travel together. And he has a thick volume of prayers he does every day. And later I found he was reading Manjushri Namasangiti. Então, quando eu era pequeno, no Sikkim, havia esse nepalês lá, que ele, na verdade, trabalhava com prata, e ele tinha esses 6 volumes de liturgias que ele lia todos os dias, e depois eu fiquei sabendo que se tratava, na verdade, de Manjushri Namasangiti. And in Patan, in Darbar Mark, there's so many. Today you can buy Manjushri Namasangiti statues and paintings. In Darbar Mark, somebody did such a beautiful Manjushri Namasangiti paintings. He's sort of a modern artist, I think. Yeah, he did it with the idea that during the earthquake on the wall, sort of appearing the Manjushri Namasangiti. It's very beautiful. Então, há essa representação, se pode comprar estátuas de Manjushri Namasangiti, e inclusive esse artista moderno, que supostamente faz uma arte mais moderna, ele representou uma dessas imagens como, durante o terremoto, a imagem de Manjushri brotando da parede. Everything what I just said, you can just call it myth, legend. Então, tudo o que eu recém disse, você pode chamar de mito ou de uma lenda. You can be cynical, whatever. Você pode ser cínico, o que for. And I'm telling you, actually, Buddhists are the most cynical about this symbolism. E eu digo para vocês, os budistas, na verdade, são os mais cínicos a respeito desse simbolismo. Cynicism of the great people like Chandakirti and Nagarjuna. Então, o cinismo de grandes seres como Nagarjuna e Chandakirti, Nobody can beat their cynicism and criticism. ninguém consegue bater o criticismo e o cinismo deles. You know Manjushri Namasangiti, right? Vocês conhecem Manjushri Namasangiti, certo? He has, like us, one head, 2 hands, all that. Geralmente, Manjushri é como nós, tem uma cabeça, 2 braços e assim por diante. And then Manjushri Namasangiti has extra hands. Mas Manjushri Namasangiti tem mãos extras. It's all symbolism. We don't think about like what kind of t-shirt he would wear. Então, simbolismo, nós não pensamos a respeito que tipo de camiseta ele usaria. Where does he go to shopping to buy a shirt? Because he needs like extra, holes to put the other hands. Nós não pensamos que tipo de camisa que ele usa, onde ele vai fazer as compras, porque afinal de contas ele precisa de furos extras para encaixar os braços extras. So I want to just share with you that Nagarjuna's praise to Manjushri, plus it's the most beautiful cynicism. E eu gostaria de compartilhar com vocês a prece de Nagarjuna a Manjushri.
que é o suprassumo do cinismo. एक किसिमको त्यो जुन अहिले मैले भने खण्डन गर्ने अथवा मञ्जुश्रीको अस्तित्वलाई भनौँ न प्रश्न गर्ने अथवा शङ्कास्पद हिसाबले हेर्ने त्यो उपमा पनि त्यसमा छ जागृत आर्यपद Bhakta Manjushri Parama Atthasatuti Nama Yoga Bhagavad Jambal Jitantam Vitavasya Jambal Shanuji Chatsa Jamba Mama Jumi Jamba Mama Jukmi Then Pada Hindu Bed Sikden to the Joy Gumbo Chata to the bed Nansen Jitan Tapping Churning in that agent Dagi Kubet Lama Morning Chata Java Yom Gumbo Chitan Jimmy Emin Chata Chata Murder Emin Chevamata, Chedamata, Dam, image of the child, Matan, Gambang, the Yen, Seta, Papa, Mamma, Chela, Hado, Yemin, Roder, Chela, Chata, Chenny, Chetan, Tumata, Bombang, Hava, Chemin, Ringan, Hamma, Semage of the Chata, Chebe, Silam, Indi Shilam, and the family, miniature of the Chata, Chanam, the Nisi, Children of the Chodo Saba, need the Savage of the Chata, they're not thirdly, Gender Chela, Chanam, Song for the Suda, 33, Hamachi. Machi, Gungan, the number of Soda, Chasa, Lamakum, Jambi, Jamian, Damia, Yamba, Saint, the Sanam, the Devarship of Davar Show, Jambal Jigi, Havaji, Jambal, the Random Devarship of Gumbu, Loving to the British hand of the so I had to read the complete because I just loved it so much. Então eu tive que ler ela completa porque eu amo ela tanto. This is a praise by Nagarjuna to Manjushri. Então este é um louvor de Nagarjuna a Manjushri. Okay, why do we pray? Why do we praise somebody? Então por que louvamos alguém? Get attention, right? Para atrair atenção, certo? Hey, your shampoo smells good. Your shampoo smells good. Então, ei, o seu shampoo tem um cheiro muito bom. Que calcanhar lindo que você tem. Eu adoro o seu dedão. Eu simplesmente amo a forma como as suas duas narinas estão ali. It doesn't matter anyway. Maybe the modern way is thumbs up or thumbs down symbols. Não importa, pode ser através dos métodos modernos de polegar para cima ou polegar para baixo, símbolos. Now, so this is a Nagarjuna's praise to Dhantam, the real way of the ultimate way to praise Manjushri. Então, esse louvor de Nagarjuna é o supremo louvor a Manjushri. Que eu vou traduzir muito mal e de forma muito livre. Você nunca veio e nem você nunca foi. Você nunca se levantou nem nunca sentou. Você nunca nasceu. Você nem mesmo existe. Você nunca vai expirar. Você não é vermelho nem verde. Você não é laranja. Você não é amarelo e não é branco. E não é preto. Você não sabe o que é a cor. Você está além da cor. Então toda essa lista, a lista é longa, eu não vou passar por toda a lista.
Então, Nagarjuna diz, como que eu irei louvá-lo? Porque quando você louva, quando você elogia, você precisa ter uma referência. Ah, o seu shampoo cheira como lavanda. मलाई केही न केही एउटा आलम्बन त चाहिने, आलम्बनै नभएकोलाई कसरी स्तुति गर्ने? You have to have reference, but you don't. I have no reference with you. त्यसले गर्दा मलाई Então, você precisa ter uma referência, mas eu não tenho referência alguma. You are not small. You are not tall. You are not short. Você não é grande, não é pequeno, não é alto, não é baixo. Even an attempt to praise you, even an attempt to praise you, just that attempt is already a mistake. र तपाईँलाई Até mesmo tentar louvá-lo já é um erro. एउटा गल्ती हुनुपर्छ। But for the sake of us who love symbols, तर हामी जस्तो Mas em nosso nome, de nós que amamos símbolos, who can't do without symbols, que não conseguimos seguir sem símbolos, who are addicted to symbols, que somos viciados em símbolos, सङ्गीत र चिन्हहरूप्रति एक किसिमको व्यसन अथवा एक किसिमको एडिक्सन भइदिएको छ। who are symbol junkies. अब एक हिसाबले são viciados, somos viciados em símbolos. गरिबेसी। So I should praise you. त्यसले गर्दा म तपाईँलाई Então eu devo louvá-lo. स्तुति प्राप्त गर्छु। You are orange. Você é laranja, सुन्तले रङमा देख्छु You are white. você é branco, र म व्याख्या गर्छु। You have 4 hands. You have sometimes 2 hands. You have sometimes 1,000,000 hands. você tem 4 mãos, às vezes 2 mãos, às vezes milhões de mãos. And all this what I just told you is the Yanda Vitsen, meaning it is the name. Manjushri Nama Sangiti, right? Nama is name, right? Manjushri's name is all this what I just told you. You know, I just told you something contradictory, right? No. Yes. Yeah, all that is the Manjushri Nama. And I will sing that song. That's the song with तर अहिलेसम्म Então tudo isso que eu disse agora, que eu listei, que é contraditório, muitos não e muitos sim, tudo isso é o nome Nama de Manjushri, o nome de Manjushri. E assim assim eu vou cantar Sangiti. नामहरूलाई लिएर म के गर्छु त भन्दाखेरि गाउँछु, सङ्गीतै गर्छु, गाना गाउँछु। we can talk about the Sangit, the song, for hours. र यो सङ्गीतीय अथवा Nós podemos falar sobre esse som, essa canção Sangiti por horas. Sangit. How do you what Sangit? म्युजिक इज सङ्गीत या। Yeah. What is Sangit? Okay. It is okay. Sangit here. I'm sure you guys by now, because it has become a fashion, Vipassana meditation. Então, सङ्गीत शब्द falamos sobre Sangit, sobre música, Sangit. Eu sei, muitos de vocês sabem, agora está muito na moda Shamatha. When you hear the word mindfulness or Vipassana, what do you think? What do you associate? Desculpa, Vipassana. Quando vocês escutam a palavra atenção plena ou Vipassana, sobre o que vocês pensam? आध्यात्म स्थापित गर्छु। के कुरासँग जोडिन्छ त तपाईँको विचार? It's always associated with sitting, Sempre está associado com sentar, meditation cushion, uma almofada de meditação, Goenka, गोइन्कासँग, Myanmar, म्यानमार अथवा बर्मासँग, 9 days, 9 dias, bone ache, dor nos ossos, right? certo? But in the Manjushri Nama Sangit, this Sangit is the Vipassana. Because when you are immersed with no color, no green, no white, no black, but yes,
green, yes, blue, yes, white, yes, everything. This, containing this, is the supreme-most vipassana. Então, no Namasangiti, quando você está envolvido com não isso, não branco, não azul, mas também sim azul, sim branco, sim verde, isso é a suprema Vipassana. भनेर भन्दाखेरिको जुन एउटा अवस्था छ अनि त्यो प्रार्थना गर्दाखेरिको चित्तको अवस्था त्यो नै विपස්සनामा सबभन्दा उच्च कोटिको विपස්සना महाविपස්සना Because Sangeet, the music dispels boredom. किन त भन्दा Porque a música Sangit, a música, ela dissipa Dispels o tédio. what do you call it? Melancholy, like sadness, it's sort of, that vacuum, the emptiness, right? So then you sing, right? Porque a música dissipa a melancolia, a tristeza, o vazio. Então, por isso você canta. Why are we bored? Por que ficamos entediados? Why are we so lonely? Por que somos solitários? हामीलाई न्यास्रो लाग्छ त अथवा हामीहरू किन एकाङ्की अथवा एक्लो महसुस गर्छौँ Why we feel so alienated? Por que nos sentimos tão alienados? त्यो अनुभव हुन्छ Because we either choose green or no green. Porque nós escolhemos verde ou não verde. त नहरियोतिर हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ Tall or short. Alto ou baixo. 60 kilos or 40 kilos. 60 quilos ou 40 quilos. That's why we get bored. त्यसको कारणले गर्दा É por isso que ficamos chateados. न्यास्रोपनको अनुभव हुन्छ Now I'm talking in riddle, I'm sorry, but this is what happens when you read text by Nagarjuna. अब अहिले मैले Então agora eu estou falando algumas charadas, mas é isso que acontece quando lemos textos de Nagarjuna. You can understand this dharma, this truth, that, it's neither green, nor blue, nor white, but it is blue, it is green, it's light. Then suddenly the life is full, abundance, music, Sangeet. Então, quando você entende essa verdade, esse dharma, de que as coisas não são verdes, pretas ou brancas, mas também são verdes, pretas e brancas, então a vida é plena, ela está cheia. E aí você canta Sangeet. धर्म सुख त्यो सङ्गीतहरू चाहिँ आउँछ Anyway, again, sorry, losing thread a little bit. अलिकति Então, mais uma vez, desculpa, eu tô perdendo o fio da meada अलिकति mais uma vez. I'm talking about dharma. Eu estou falando sobre o Dharma. So I'm talking about definition of the dharma. Eu estou falando sobre a definição do Dharma. डेफिनेसनलाई लिएर कुरा गर्छु It can refer to discipline, it can refer to duty, it can refer to holy dharma. अब धर्मको Pode se referir à disciplina, a dever, ao Dharma sagrado, किसिमको अनुशासनलाई लिएर पनि हुनसक्छ अथवा हाम्रो जिम्मेवारीलाई लिएर पनि हुनसक्छ अथवा कुनै पनि किसिमको एउटा पवित्र कुराहरूमा संलग्न हुनुसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ धर्म But the most important is it is associated with the truth. तर सबभन्दा mas o mais importante é que é associado à verdade. सत्यसँग सम्बन्धित Such as when you say you tomorrow, part of you is telling you maybe that's not possible, maybe it will happen, maybe it won't. That's quite good. That's quite good. Como, por exemplo, quando você diz, vejo vocês amanhã, parte de você pensa que sim, verdade, mas talvez não. हुँदैन पनि नि एउटा मन Isso já é bom. त्यो एउटा राम्रो अवस्था हो For instance, and also there's other truth, like one of my desire is go to Saigon, Vietnam,
E tem outra verdade, por exemplo, um dos meus desejos é ir a Saigon, no Vietnã, during the monsoon time. durante o período das monções. And the Saigons have a lot of coffee shops that's upstairs, not downstairs. E em Saigon há muitas coffee shops que são no segundo andar, não no térreo, no segundo andar. And lots of plants. You know, the Vietnamese, they're so good at plants. E muitas plantas, os vietnamitas eles são muito bons com plantas. And I love these Vietnamese coffee with a concentrated milk beneath. E eu gosto muito desse café vietnamita com leite concentrado embaixo. And maybe today my desire is to go there, overlooking these plants and the veranda. Suddenly torrential rain. I'm drinking a coffee. That is my desire right now. E o meu desejo nesse exato momento é estar lá numa varanda, olhando essa vegetação e de repente essa chuva torrencial, tomando o meu café. Esse é o meu desejo nesse exato momento. त्यसको लालसामा हुनुपर्छ र त्यो पनि एउटा पक्ष हो But a part of me tells myself, it's not 100% satisfaction. There's always a dukkha. Mas se uma parte de mim disser nunca vai haver 100% de satisfação, sempre haverá dukkha. Nothing has a 100% satisfaction. Nada tem 100% de satisfação. That kind of mindfulness, that kind of knowledge is what we talk about, the Dharma, the truth. Esse tipo de conhecimento é o que chamamos, é sobre o que estamos falando de Dharma, a verdade. Okay? So based on this kind of, way of understanding the Dharma, I will try to sort of talk about the three liberations, we call it Namphar Gosum. Então, a partir desse entendimento do Dharma, nós vamos tentar falar através dos três entendimentos. Hopefully, the understanding of the three doors of liberation will give us more, give us more tools to watch out to cultural hijackers. Remember hijacking? Cultural hijackers. Então, talvez falar sobre as três portas da liberação nos dê algumas ferramentas para ficarmos mais atentos em relação ao sequestro pela cultura. Okay, this is kind of a big subject. Before I jump into this, do you think people want to ask some questions? Então, esse é um assunto imenso. Antes de eu passar para ele, talvez haja algumas perguntas, se as pessoas quiserem perguntar algumas coisas. Yeah, so we have standing microphones on both sides of the stage. Please line up by the microphone. If you have any questions you would like to raise, your questions should be related to the topic of the teaching. Thank you. Então, vai haver uma sessão de perguntas e as perguntas devem ser relacionadas ao tópico do ensinamento. दायाँ बायाँपट्टि दुईवटा माइकहरू छन् त्यहाँ छुनु होला हजुरहरू क्रमबद्ध रूपमा र तपाईँहरू प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ र अघि नै मैले विमोक्षको त्रिद्वार भने त्यसलाई मुक्तिको तीन द्वार पनि भनिन्छ कहिले विमोक्ष भन्ने शब्द नेपालीमा नबुझ्न सक्छ मुक्तिको तीन द्वार भन्दा पनि हुन्छ बुझ्नु छ
mentioning about the Guya Garba Tantra in the beginning of the teaching. You were talking about the Gyuntul Dhava. So is that not a reference to the Maya Jal instead of Guya Garba? I was a bit confused. Então é uma pergunta que, 여기나 우유가로 tantra को ढुक्न tirando uma dúvida sobre a referência ao Guya Garba Tantra. यो होइन अनि यो मायाजाल तन्त्रसँग सम्बन्धित छ I think that word Maya is used sometimes. कहिलेकाहीँ चाहिँ माया भन्ने शब्द Então a palavra Maya às vezes é usada. Garba has a very long and many names. तर गुयु गर्भ E o Guya Garba tem nomes e nomes muito longos. Names. Now this is okay. This is again a culture, right? The Indian and therefore I guess Nepal, therefore India. I mean Tibetans. Names are very very important. I mean sometimes like some especially some deities or even human beings have like several names. Então, na Índia, no Tibete, no Nepal, os nomes são coisas muito importantes, assim, deidades e até mesmo pessoas têm muitos nomes. विभिन्न नामहरू त हुन्छ नै तर कहिलेकाहीँ मान्छेको पनि हामीलाई थाहा छ कि एकजना मान्छेको विभिन्न नामहरू Like Mahakali has 1,000 names. उदाहरणको लागि Como, por exemplo, Mahakali tem 1000 nomes. And some names are, and just like that, even the texts or the teachings have also different names. र त्यसले गर्दा कहिले E os nomes são assim, mesmo os ensinamentos ou os textos têm muitos nomes. Arbitrary and just trying to be poetic. Each one has a specific purpose. E não são arbitrários ou apenas tentando ser poéticos, cada um desses nomes tem o seu propósito. हुन्छ अथवा एउटा विशेष त्यसको काम हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसरी नाम Some names are more path oriented, the others view oriented. कुनै कुनै Alguns nomes são mais orientados para o caminho, outros nomes são mais orientados हाम्रो दृष्टिसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ Okay. para a visão. Hello, sir. It's nice to meet you. I don't know if this question is off topic, but I was wondering, as humanity evolves, I was wondering why humans keep fearing each other more and more and getting close on each other more and more. यही आजको Então, eu não sei se isso é uma pergunta dentro do tópico, mas eu gostaria de saber por que as pessoas elas ficam agressivas umas com as outras cada vez mais e mais. भनौँ न गइरहेका छौँ I think human beings have an identity crisis more and more. Eu acho que os seres humanos This têm answer to the identity crisis is that there is no identity. अब Eu acho que os seres humanos têm tido crises de identidade cada vez mais. E a resposta budista para crises de identidade é que não há identidade. तर बौद्ध परम्परा हेर्ने भने हाम्रो यो पहिचान नै के हो त भन्दाखेरि बौद्ध परम्परामा पहिचान नै छैन कुनै पनि कुराको वस्तुको एउटा नाम अथवा पहिचान नै छैन Yes. Many sadhuvat to you, Rinpoche. I am very happy that I'm here, and thanks to my wife who brought me here. I have a very stupid question. I was brought up and born here in Nepal, did all my schooling here, and I always wondered why we, as Nepali children, never thought about Buddhism. And all of a sudden, we're riled up about where Buddha was born. Me, personally, I always have this question. Anytime somebody mentions Buddha was born in Nepal, yes, that is me. I need to support that. And at the same time, when I look back and then start trying to learn about Buddhism, I feel that I don't know anything. So my question to you is, how do I rationalize my thought about
getting and then start from the ground up. From the ground. Okay. पुरै तपाईँको प्रश्न सारमा Então eu cresci e fui educado e criado no Nepal nas escolas que eu estudei nunca se fala no Buda, não se fala no Buda e às vezes então a gente ouve que o Buda nasceu no Nepal e isso faz surgir um certo orgulho e sim, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser apoiado. Então eu sempre tenho essa dúvida, como que eu posso racionalizar isso e iniciar as coisas pelo início, pela base. Okay. I think there's many reasons, but first I will just give you. I appreciate what you said. Eu aprecio muito o que você disse. Yeah, I mean, there's many reasons, I think. Então há muitas razões, eu acho. Like in India, for instance, hardly any Indians know who Nagarjuna is. Como, por exemplo, na Índia, muitos poucos indianos sabem quem é Nagarjuna. व्यक्ति होला जसलाई नागार्जुनको बारेमा थाहा But many people know who Karl Marx is. Mas muitas pessoas sabem quem é Karl Marx. And of course, they all are so proud that they know Shakespeare. E claro, eles todos são muito orgulhosos que todos eles sabem quem é Shakespeare. So there's all that element. Então há todo esse elemento. I think also because, again we're going back to our question of Dharma, because Dharma has so much to do with the truth. So I think there is no zeal for that kind of passion with the Buddhists as a sort of like basically what I'm saying is the Buddhists are really bad with the marketing. Basicamente o que eu estou dizendo é que os budistas são muito ruins com o marketing. Então, voltando para aquele assunto né, do Dharma, a verdade, não há muito zelo com isso. I mean, I always said this, like, there is no Buddhist marriage, for instance. Wedding ceremony, there is no Buddhist wedding ceremony. Então, eu sempre digo isso, não há uma cerimônia de casamento budista. I really suspect a lot of, Korea used to be one of the most populated Buddhist country, Korea. E eu suspeito The big population of Korea used to be, Buddhist. कोरिया चाहिँ a Coreia, por exemplo, costumava ser um país de maioria budista. But I suspect that a lot of Koreans, they become Christian because, the Christians have a very good wedding. E eu suspeito que boa parte dos coreanos se tornaram cristãos porque os cristãos têm boas cerimônias de casamento. र अहिले यसो हेऱ्यो भने कोरियनहरूको चाहिँ विवाह पद्धति भनौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त भव्य हुन्छ Because how do you do the Buddhist wedding? It's very awkward, Porque como que você faz uma cerimônia de casamento budista? É muito estranha. नमिल्ने जस्तो कुरा छ During the wedding, you cannot really say, you two are married, but probably you may get divorced tonight because of impermanence. Then it won't work. Durante a cerimônia, você não pode dizer, né? Fica estranho dizer vocês dois são casados agora, mas por causa da impermanência, talvez hoje de noite vocês se separem. Isso fica muito estranho. त्यस्तो भन्नु त अब एउटा वैवाहिक समारोहको लागि त राम्रो कुरा त भयो But I think, okay, this is my personal feeling, Mas eu acho, esse é o meu sort of mingling with some Nepali young people. Então esse é o meu sentimento pessoal. Eu tenho andado com alguns nepaleses jovens A lot of these so-called educated young Nepali, I think there is a very big chance they will awaken to the Buddha's words.
E eu tenho o sentimento de que há uma grande chance de que esses, assim chamados nepaleses educados, ou estudados, que eles vão despertar para o Dharma do Buda. वर्गहरू चाहिँ भगवान् बुद्धको यो जुन सत्यताप्रति जाग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। Because it's sort of in their gene. अब Porque, de certa forma, está nos genes deles. वंशाणुमा पनि हुनसक्छ। Okay, I will tell you one story. Então, eu vou lhe contar uma história. One day I was very encouraged that, okay, Buddhism will grow again in Nepal. And my reason is very, very childish, but nevertheless it's a reason. Because I saw Nepali people putting garland on the dogs. There's a dog day. What is it called? कुकुर तिहार। Yes. They put a garland on the dogs. I thought, wow, so beautiful. Buddhism will come. Because it's a really most useless thing to do. Então, esses tempos eu tive um encorajamento até um pouco infantil, pela razão mais infantil, de que o budismo vai voltar a florescer no Nepal, porque eu vi as pessoas colocando flores, uma guirlanda de flores em volta da cabeça de um cachorro. Né? Então isso me deu esse lampejo de esperança, assim, porque essa é a coisa mais estúpida que uma pessoa pode fazer. Eles nem sabem por que estão fazendo isso. Many of the dogs looks like they're not so comfortable. E a maioria dos cachorros parece que eles não estão muito confortáveis com aquilo. But this is what made me think, okay, they haven't lost their magic. Mas isso me fez pensar, eles não perderam a magia. त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म तिनीहरूले हराएको छैन जस्तो कुरा मलाई लाग्छ। Don't send your children to Harvard. Não mandem seus filhos para Harvard. Because when they come back, they will not do this. Porque quando eles voltarem de lá, eles não irão fazer isso. Because when they come back, graduated from Harvard, they will become the most weak person. Weak, so weak. Porque quando eles voltarem formados em Harvard, eles terão se transformado nas pessoas mais fracas. Eles vão ter negado tudo. सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब नकारात्मक रूपलाई हेर्न थाल्छन्। I'm saying this, actually, I'm talking to a Harvard person who's listening right now. O que eu estou fazendo, eu estou falando especificamente com uma pessoa de Harvard que está escutando nesse momento. Okay, first of all, thank you for speaking with us, Rinpoche. I'm wondering, we talk a lot about the ways that Buddha Dharma gets hijacked by culture, and I think it's really easy for us if we sort of examine it to see the many ways in which that's true. But I think, on the other hand, to a certain extent, maybe it's a bit inevitable, given that in order for Buddha Dharma to be useful to people, it has to be communicated through some sort of medium. So I'm wondering, A, if you would agree with that, and also, B, if you do, what do you see as some of the more creative uses of the interaction between culture and Buddha Dharma in order to propel it forward? अब Então, voltando ao assunto de a cultura sequestrando a verdade do Dharma, isso também é um pouco inevitável. Então, eu gostaria de saber do Rinpoche quais são formas criativas de se apropriar dessas culturas para fazer com que o Dharma se expanda. क्रममा यसरी यो अपहरित नहुने हिसाबले पनि कसरी हामीहरूले सृजनात्मक रूपमा चाहिँ संस्कृतिलाई प्रयोग गरेर धर्मको उत्थान गर्न सक्छौँ। It's a really important question. एकदम महत्त्वपूर्ण। E essa é uma pergunta muito importante. Very big answer, but probably not time. यसको लागि E precisa de uma resposta muito longa. Provavelmente não temos tempo. An expression from the Nyingmapa people. Mas eu vou compartilhar uma expressão do povo, das pessoas dos Nyingmas. É uma expressão muito boa. प्रभावकारी उक्ति हो। They say, Tavi Zongdushu, Gombi Changle. It's a beautiful expression, which
means one should be secure and be in the castle, the fort of view. Fort, castle, fort. One should be secure. You know, like when you are fighting, you need to be protected, right? The fort of view. So the view, you really should pay attention. Então é uma expressão muito bonita. Se deve estar protegido e seguro, protegido pela fortaleza da visão. A visão é muito importante. Such a beautiful expression. What means practice, such as meditation, is like a terrain. Even though you have to use it, you should never trust it. You should always think, okay, I might fall from here. Terrain, practice, hard. Meditation is like a terrain. A prática, a meditação é como um terreno. Você caminha, você pisa, mas nunca, na verdade, deve confiar 100% naquilo ali. If you have this too, it doesn't matter whether you got marinated for 100 years in Kathmandu or marinated 100 years in Wyoming, you will be okay. E se você tiver essas duas, não importa quanto tempo você tenha sido marinado em Kathmandu ou marinado em Wyoming, você vai ficar bem. Hello, Rinpoche. I have a question. How can we deal with symbolism, catalogizing in our life? Because it's everywhere and all the time. Is it just by sitting and breathing? Thank you. Então, Rinpoche, como que nós podemos lidar com o simbolismo na nossa vida? Will you be here tomorrow? Você vai estar aqui amanhã? Well, you are supposed to say, well, maybe. Right? Então, supostamente você tem que me responder, bom, talvez. Anyway, I want, remember I was wanting to talk about three liberation. So the second liberation, the liberation from symbol or sign, I think we will talk about that. Então, lembro que eu estava falando sobre as três liberações. A segunda liberação, a liberação dos símbolos ou dos signos, é sobre isso que vamos falar. So my question is, I've been taught that according to Nyingma tradition, the deity is the reality. And I don't understand why a deity wearing strange clothes with color size with all the dualistic characters is the reality. Eu venho de uma tradição Nyingma que se diz que a deidade é a realidade. E eu gostaria de entender como que uma deidade vestida com os ornamentos e roupas mais estranhas pode ser a realidade. Okay, this also during the second liberation. E essa também eu vou responder durante o ensinamento sobre a segunda liberação. Thank you for your precious teaching. So my question is a little bit technical. I'm a student from ROI. So you were talking about the host culture and the Buddhism being passed on from culture to culture. So my question is, as mantras, which is a big part of Buddhist practice, passed on from Sanskrit, Tibetan, Chinese, Japanese, Korean. I was wondering if you think there's a correct way for us to practice mantra practice, and following up on that, if we chant mantras without knowing the meaning of the mantra at all, do you think that's still a meaningful practice? Thank you. Então é uma pergunta que, para ser técnica,
é sobre mantra, a passagem dos mantras de uma língua para outra língua, se existe alguma forma correta de praticar a recitação de mantras e se o mantra segue válido, mesmo que nós não saibamos a tradução do que ele significa. गर्ने सही तरिका के हो र यदि मन्त्रको अर्थ नबुझेको खण्डमा पनि मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि त्यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन? Well, I have to admit, I'm a big sucker of blind devotion. Blind devotion. अब म चाहिँ यो अन्धश्रद्धा Eu devo admitir que eu sou Doesn't matter, even I don't understand the meaning, this has a power. I had that kind of, cultural thing you can call it. Eu devo admitir que mesmo que eu não entenda o que eu estou dizendo, aquilo tem algum poder. Isso vem de uma base cultural minha. Sometimes when knowing a little bit of a meaning doesn't do that much. E mesmo assim, às vezes, sabendo um pouco do significado, isso não faz muita diferença. And mantra is a very big subject. E o mantra é um assunto muito grande. I chant mantra while watching Netflix. Eu recito mantras enquanto eu estou assistindo a Netflix. नेटफ्लिक्स हेर्दै पनि मन्त्र उच्चारण गर्छु Because at least my mouth is occupied by mantra instead of some other, like garbage, I don't know, some useless thing. Porque pelo menos a minha boca está ocupada recitando mantras, ao invés de estar ocupada falando qualquer outro lixo. Again, I'm talking about motivation and your view about it. Basicamente, eu estou falando sobre motivação, a sua visão sobre isso. आशा अथवा सङ्कल्पलाई लिएर कुरा गरेको तर तपाईँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ सायद त्यससँग सम्बन्धित छ And renunciation, really I think doesn't matter because of the different, elements. E a pronúncia eu realmente acho que não importa muito, por causa dos elementos. Indians, they say Vajra, Nepali people say Vajra, and I think this is where Tibetans got Banzar. Então, os indianos dizem Vajra, os nepaleses dizem Bajra, e eu acho que é da onde saiu o que os tibetanos dizem com Benzra. And it looks as the Japanese don't even have ha. Japanese don't have ha. They say swaka. E parece que os japoneses não têm Ha, eles pronunciam Ka. It really doesn't matter. Realmente não importa. Motivation counts. A motivação conta, Your view counts. sua visão conta. Not all vowels has to be there, I think. Nem todas as vogais precisam estar lá, eu acho. स्वर भनेको यो ग्रामरमा स्वर र व्यञ्जन के हुन्छ I mean, cats have like only two vowels, right? Então, os gatos, eu acho que tem só 2 vogais, Maybe one. talvez uma, अझ एउटा मात्रै होला And they still communicate. e ainda assim eles se comunicam. अथवा संवाद गर्नुपर्छ Okay. Thank you for your teachings, Rinpoche. This one last. So in COVID, I got stuck in Vipassana Center for 2 months. So I ended up doing 2 months of sitting meditation, and my faith in Three Refuge and the teachings that it was also see the reality as it is. It was not for stress relief or anything like that. And since 3 years, I've been practicing that. But to hear about, I think you criticize Vipassana. I am like, and you explore Tibetan Buddhism, and there's so many things in Tibetan Buddhism. We don't really understand where do you start from. So my question is, for a beginner, where is the starting point for understanding Dhamma? If it's not Vipassana, thank you very much. कोभिडको समयमा म Então, a pergunta é qual é o ponto de partida
para um iniciante se não for através de Vipassana? सन्दर्भ भनेको चाहिँ हामीहरूको तनावबाट मुक्त हुनलाई यस्तो नभइकन चाहिँ प्रयत्नप्रतिको विपස්සनाको सट्टामा अहिले अब तिब्बतीय बौद्ध धर्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिब्बतीय बौद्ध धर्म विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा एउटा नौसिक्का अथवा आदिक आदमीले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने धर्मलाई बुझ्नुको लागि एउटा धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ। If you can just begin with anicca, dukkha and anatta, this is very good enough. Se você iniciar com Anicca, Dukkha e Anatta, isso já é muito bom. Even if you can't do all three, just anicca, impermanent. E mesmo que você não consiga fazer todas as três, se você fizer Anicca, impermanência, já é muito bom. Buddhist teaching on impermanence is actually it's a ploy. Porque os ensinamentos budistas sobre impermanência são um truque. उपाय कौशल्य हामीहरूलाई झुक्काएर धर्ममा प्रवेश गराउने एउटा कौशल। It is like what Buddha really wanted to teach you is shunyata. É um pouco assim, o que o Buda realmente quis lhe ensinar é shunyata. It won't fit in your mouth. Mas não vai caber na sua boca. Can't digest. Não vai poder ser digerido, For now anyway. pelo menos por enquanto. So make it a little bit sweetened, make it a little bit easy to digest is anicca. Então, tornar isso um pouco mais doce, um pouco mais fácil de digerir, isso é Anicca. हिसाबले प्रस्तुत गरिएको धर्मको पक्ष भनेको चाहिँ अनित्य हो। So that's already good enough. E isso já é bom o suficiente. त्यति गर्न सकेको अवस्था। Yes. Oh, you have a question? No. It's from Zoom. We have some questions from Zoom. This one could be from me, though. It's not, but it could be. Aren't rationality and science a way to enter the Dhamma? Can you repeat that question? I didn't get it. Rationality and science? Yes. Aren't rationality and science a way to enter the Dhamma? As in, also, could they not be a way to enter the Dhamma? यो हाम्रो जुन A racionalidade e a ciência não são formas de acessar o Dharma? Sim, claro. Of course. But I think whoever is asking this question, they should also keep in their mind. Rationalism can be very, very blinding. Blinding. यो प्रश्न Mas a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela tem que manter em mente que o racionalismo ele pode ser muito, pode cegar muito. कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्त बनाउन सक्ने एउटा औजारको रूपमा पनि हुन सक्छ। Okay, this last question. Just accept first my humble offering and homage to you. Okay. My question is, as I understand that in the end, Dharma has no form. How do I know I have awakened? Or how do I see that the person I'm talking to is an awakened person? Se o Dharma não tem forma, como que eu sei se eu despertei ou se a pessoa que está diante de mim é desperta ou não? Can I answer this part of the question tomorrow? यो प्रश्नको E eu posso responder parte dessa pergunta amanhã, Part I will answer you now. mas a segunda parte eu vou responder agora. Make him or her miss lunch and dinners. Whoever you are trying to test whether he is awakened or not, make him or her miss lunch and dinner for a few days. Seja quem for que você está querendo se certificar se é desperto ou não, faça com que ele fique sem jantar e sem almoço durante alguns dias. बेलुकाको खाना चाहिँ नखानको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसबाटै थाहा हुन्छ उहाँले बदलाव गर्नुभयो।
I'm not saying that he may still alive or not alive. I'm not even talking about that. E eu não me refiro a essa pessoa estar viva, nem isso. Check his mood. Só observa o seu humor. कै बसेको बेला उहाँहरूको साँच्चीकै चित्तको अवस्था मुड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै हेरे जाँची पुग्छ But even then, you have to be careful. त्यसको E mesmo nessa circunstância você tem que ser cuidadoso. Some people can go on fasting long time. Porque ele ou ela pode estar fazendo de conta, algumas pessoas podem manter essas coisas por um bom tempo. Okay, I think we will stop here today. आज यहीँ हामी विसर्जन गर्छौँ Então acho que vamos parar por aqui hoje. Já está muito na hora do almoço. I was going to ask you to sing a Nepali